Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, por cá, professor Túlio Queiroz, para juntos estudarmos a matéria mais querida e amada do Brasil, informática. E hoje, hijo mío, nós vamos dar continuidade ao assunto do Microsoft Excel, filho. Professor, tu hablas espanhol? Poquito, pero no mucho. Vamos falar sobre Microsoft Excel, professor. Legal demais. Você viu no nosso último encontro algumas fórmulas referentes a esse carinha. Você viu aí do que ele é formado. Viu que ele é formado basicamente por célula. Célula é a junção de colunas e de linhas. Você viu tudo isso aí bonitinho. E hoje nós vamos dar continuidade à parte das funções aí, tá bom? Tranquilo? Professor, outro ponto importante, nós vamos falar também sobre a ideia de modo de referenciação, ó. Modo de referenciação. Túlio, diga-me, que é isso? É importante? É não, pula o vídeo. Mas é outra coisa, não é importante não. É, filho, muito importante falar sobre a ideia do modo de referenciação. Mas, especificamente, nós vamos falar de 3 tipos de modo de referenciação. Quais são os 3 tipos que a gente vai falar aí, ó? Nós vamos falar do modo relativo, nós vamos falar do modo misto e nós vamos falar do modo absoluto. Cara, isso aqui simplesmente despenca. Isso aqui simplesmente despenca nessa tua banquinha lindinha organizadora, bebê, tá? Despenca muito. Modo de referenciação. Pode ser relativo, pode ser misto e pode ser absoluto. Professor, diga-me. Qual a primeira coisa que eu preciso saber disso aí? Lembrar que o Excel, ele é composto, ele é formado por células. O Excel, ele é formado, ele é composto por células. E célula é a junção de colunas e linhas. Então, o modo relativo, ele vai ter uma coluna, ao passo que ele vai ter uma linha. Ele vai ter uma coluna e ele vai ter uma linha. O modo misto vai ter a figurazinha do cifrão. Por que chama misto, professor? Porque ora esse cifrão acompanha a coluna, ora ele vai acompanhar a linha. Professor, diga, o que influi esse cifrão dentro da minha célula? Significa dizer o seguinte: caso o usuário ele copie uma célula, caso o usuário copie uma fórmula de uma célula para outra, esse cifrão impede que esse valor, seja da coluna ou seja da linha, seja alterado. Então você vai lembrar do primeiro bizu, ó. O que estiver imediatamente à direita do cifrão não se pode alterar, não. O que está imediatamente à direita do cifrão não se pode alterar, não. Então, ó, quando o usuário copiar e colar isto aqui, professor, de um lugar para o outro, quando ele copiar e colar isto aqui de um lugar para o outro, o que é que o senhor está querendo dizer neste dado momento? É que o que está imediatamente à direita do cifrão não se pode alterar, não. E o absoluto ele tem um cifrãozinho antes da coluna, ele tem um cifrãozinho antes da linha. Então, para onde o usuário copiar e colar o modo absoluto, para onde ele copiar e colar este modo absoluto, ele nem vai poder mudar a coluna, ele também não vai poder mudar a linha. Tranquilo, professor? Tranquilo, vamos lá. Como é que isso pode, então, como é que isso pode cair dentro de uma prova, professor? Como é que a questão ela pode ser cobrada neste sentido? Como é que ela pode ser cobrada? Essa linha está igual à tua vida. Como, professor? Torta. Professor, eu quero uma mais reta que a minha vida. Eu vou traçar aqui para vocês, ó. Tem que ser retinha, porque o aluno está
Já tá acostumado no padrão, ó. Aí, mais reta que a tua vida, a linha zona aí. Como é que isso pode ser cobrada dentro de uma questão? A prova vai te dar assim, ó. O usuário digitou na célula B2 a seguinte fórmula. O usuário digitou na célula B2 a seguinte fórmula. Igual B cifrão 2 mais... Não, dá outro valor aqui. Digitou, vou botar outra célula aqui para ficar melhor de você entender. Digitou na célula D4 a fórmula D cifrão 2 mais C1. O usuário, por meio das teclas de atalho Ctrl C e Ctrl V, Ctrl C mais Ctrl V, por meio das teclas de atalho Ctrl C e Ctrl V, copiou esta fórmula de D4 lá para F, vamos botar aqui G6. Copiou e colou lá para G6, professor. E aí ele vai te perguntar como que vai ficar essa fórmula. É assim que a questão vai ser cobrada. É desse modo que a questão vai ser cobrada. O usuário digitou tal fórmula na célula D4, por meio da tecla de atalho Ctrl C e Ctrl V, copiou e colou esta fórmula para G6. Como que vai ficar essa fórmula? Professor, nesse momento cai-me dos meus olhos lágrimas e gera-me um desespero. Calma, tá se desesperando à toa, filho. Tá se desesperando à toa. Cola no imperador da informática que vai dar certo. É, o imperador da informática. Eu desenvolvi uma sucessão de sucessivos passos sucessivamente para você responder essa questão. Quais são os passos, professor? Preste atenção! O problema é que tu não presta. Olha aí, ó. Primeiro passo, você vai identificar a origem. Você vai identificar a origem e o destino. Você vai identificar a origem e o destino. Professor, como assim eu vou identificar a origem e o destino? Como assim, professor? Origem é onde a fórmula foi inserida originalmente. Olha aqui, ó. E destino, professor, é para onde ela foi colada. Então, destino é para onde o destino é onde a fórmula foi colada. Origem é onde ela foi inserida originalmente. Então, ela foi inserida originalmente na coluna D e na linha 4, professor. Exatamente, ela foi inserida na coluna D e na linha 4. E ela foi colada, ou seja, o destino, na coluna G, bonitinho, e a linha 6. Professor, e agora? Primeiro passo foi dado. Eu quero que você saiba, você precisa, meu querido, minha querida, nesse momento, nesse instante, saber de duas coisas. O que, professor? Você precisa saber o alfabeto e você precisa saber contar. Professor, eu sei o alfabeto. Professor, eu sei contar. E aí, dá certo? Dá. Professor, eu não sei o alfabeto, não. Volte 2 casinhas. Aprenda o alfabeto. Então, imagina, você estava na coluna D e foi para a coluna G. Estava na coluna D e foi para a coluna G. Quantas colunas você andou nesse dado momento? Vamos lá, professor. E, F, G. Estava na coluna D. E, F, G. Professor, andei 3 colunas. Então, você vai somar mais 3 letras na casa das colunas. Você vai somar mais 3 letras na casa das colunas. Túlio, o que é que eu faço com isso aí? Guarda no coração. Guarda no coraçãozinho que nós vamos já utilizar. Agora nós vamos ver quantas linhas você foi locomovido aí, ó. Você estava na linha 4 e foi para a linha 6. Professor, quantas linhas eu desci? Vamos lá, estava na linha 4, 5, 6, 2. Então, você vai somar mais 2 na casa das linhas. Você vai somar mais 2
na casa das linhas. Olha que lindo aqui, professor. Ó. Legal. E agora, professor? Agora você vai para o segundo passo. O segundo passo também é muito fácil. O segundo passo, você vai aplicar os valores obtidos. Você vai aplicar os valores. Vai aplicar os valores obtidos na fórmula. Você vai aplicar os valores obtidos na fórmula que foi inserida originalmente. Qual é a fórmula que foi inserida originalmente, professor? Foi a fórmulazinha, ó. B, cifrão 2, B, cifrão 2, mais C1, mais C1. Você vai ter de lembrar aquilo lá, basicão. O que é, professor? Você vai lembrar de que o que está imediatamente à direita do cifrão não se pode alterar, não. O que está imediatamente à direita do cifrão não se pode alterar, não. Legal, meu irmão. Para facilitar a tua vida, eu peço para você fazer o seguinte, coloca aqui em cima, ó, coluna, linha, Professor, como assim? Lembra lá. Busca na tua memória. O Excel ele é formado por célula. Célula é a junção de colunas e de linhas. As colunas são representadas por letras e as linhas representadas por números. Beleza? Então faz isso aqui para ajudar a tua vida. Agora ficou facinho, filho, ó. Igual, o B, professor, é linha ou o B ele é coluna? O B ele é coluna. Se este B ele é coluna, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar 3 letras a ele. B mais 3 letras. C, D e E. Então, o que era B, agora é E, filho. O que era B, agora é E. E o que é que eu faço com o cifrão 2? Que eu não posso alterar, eu repito. Aquilo que eu não puder alterar, eu simplesmente repito. Mas o C é linha ou o C é coluna? O C é coluna. Eu vou somar 3 colunas a ele. D, E e F. Então, o que era C virou F. Professor, e o 1 é linha. Vou somar 1 mais 2. 1 mais 2, 3. Então, quando o usuário realizar esse processo de copiar uma fórmula que estava originalmente introduzida em D4 e colá-la lá em G6, esta fórmula que foi inserida vai virar esta outra aqui. Então, lá em G6, ó, aqui em G6 ficaria esta formulazinha aqui. Professor, poxa vida, professor, eu aprendi, ó. Aprendi mesmo com força, professor. Tu é doido? Aprendi muito. Legal demais. Bom pra você. Bom que você aprendeu. Massa, então vamos seguindo. Vamos lá, professor. E agora? Agora nós vamos continuar. Vamos continuar a nossa jornada de Microsoft Excel com algumas funções. Vamos continuar com algumas funçõezinhas aqui, beleza? Exemplo, professor, nós vamos aqui para uma fórmula que ela simplesmente é muito importante, que é a fórmula chamada de fórmula Psi. Eita, professor. Esta fórmula Psi, meu bebê, nada mais é do que um teste. É um teste lógico. Lembra lá no raciocínio lógico? Lá no raciocínio lógico você vai ter as proposições. Professor, o que é uma proposição? São sentenças declaratórias, filho. São sentenças declaratórias. Legal, que vai retornar alguma coisa. Essa alguma coisa que vai ser retornada só poderá ser verdadeira ou falsa. Preste atenção no que eu vou explicar para você. A fórmula Psi, ela vai ser dividida em 3 partes. A fórmula Psi, ela vai ser dividida em 3 partes. Ela vai ser dividida em 3 partes. Então, preste atenção, filho. Ó, preste bastante atenção. Às vezes, o que acontece? Você vê um negócio muito grande, você se assusta.
Quando você vê um negócio muito grande, não se assuste não. Tente entender a estrutura. O professor conversa feia. Então, quando você vê uma fórmula muito grande, lembre-se deste esqueleto. Lembre-se desta estrutura. Se você entender a estrutura, não importa o tamanho. Eita, professor. Vai nessa, confia. Vamos lá. A primeira parte, bonitinha, nós vamos chamar de teste lógico. Nós vamos chamar essa primeira parte de teste lógico ou ainda de condição base. Por quê, professor? Porque ela é a base para o restante. Ela é a base para o restante da função. Ela é a base para o restante da fórmula. Teste lógico. Teste lógico. Legal, professor. Massa demais. Teste lógico ou condição base. Professor, esse pontinho e vírgula aí está servindo para quê? Nós vamos chamar esse pontinho e vírgula aqui de WhatsApp Web. Professor, porque o WhatsApp Web é o elemento separador. Já viu o elemento separar mais que o WhatsApp Web? Não existe, né, professor? Elemento. Isso é importante, professor? Filho, tudo que eu falar é importante. Elemento separador. Por quê? Porque ele vai separar as partes. Ele vai separar as partes. E aí vem um negócio interessante, ó. Vem um negócio que fica legal. Vou botar as cores respectivas. Essa primeira parte é caso a função seja verdadeira. Caso o teste lógico seja verdadeiro. A gente já sabe qual a função deste ponto e vírgula, que é o que, professor? Esse ponto e vírgula é um elemento separador. Já percebemos, já aprendemos. E aqui é caso seja falso. Caso seja falso. Aí você está me perguntando assim agora, professor, diga, segue sempre essa estrutura? Teste lógico, verdadeiro e falso? Eu te respondo, sim, vem sempre essa estrutura. Teste lógico, verdadeiro, falso. Beleza? Então, esse teste lógico que ele vai fazer aí, realmente o que vai ser retornado. Como assim, professor? Se for verdadeiro esse teste lógico, eu desprezo essa parte falsa. Se for falso, eu desprezo essa parte verdadeira. Professor, coloque aí valores. Porque quando o senhor coloca valor, minha mente clareia. Clareia, professor. Presta atenção. 2 mais 2 vezes 3 igual a 12. Aí aqui na condição verdadeira, eu vou colocar em azul. Em azul, vou botar aqui 10, 1, bonitinho. Aqui vou botar 10.000 a 0. Legal? Show de bola? Então perceba o seguinte, deixa eu botar em vermelho a condição falsa. Por quê, professor? Para você ver melhor. Azul é a coisa verdadeira e o vermelho é a coisa falsa. Vamos ficar assim bonitinho, né? Eu botei 10.000, 3 zeros, elevado a 0. Montadinha aqui a minha estrutura, aí o aluno ele vai responder. O aluno ele vai responder isso aí. O que é que ele vai fazer? Presta atenção. Vamos testar. 2 mais 2, quanto que é? Responde. Responde que eu tô te ouvindo. Fala comigo. 2 mais 2 é 4, professor. 4 vezes 3, quanto que é 4 vezes 3? Fala comigo, bebê. É 12. 12 é igual a 12? É. Então essa condição ela é verdadeira. Então, professor, quer dizer que eu desprezo a condição falsa e retorno à condição verdadeira? Exatamente. Peraí, professor. Tá certo mesmo isso aí? Não tá. Não tá certo isso aí. Professor, por que não tá certo? O senhor explicou bem direitinho. Mas não tá não. E a banca vai bater justamente na tua deficiência. A banca sabe que lá no ensino médio e fundamental tu ia para a escola só merendar. Tu ia para a escola só tomar aquele suco de goiágua. Goiágua, que não tinha goiaba. A única coisa que tinha da fruta eram os caroços, os caroços. Então, eu sei, professor. Então, perceba que existe dentro do Excel, na verdade não é no Excel, é matematicamente, existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia que precisa ser seguida.
Como assim, professor? Essa hierarquia. O pobre não tem um dia de paz, professor. Primeiro você vai responder os parênteses. Primeiro você vai responder os parênteses. Depois você vai responder a exponenciação, a parte de potência. Depois você vai responder a divisão e multiplicação. E por fim você vai responder a adição e a subtração. Então tem que seguir essa ordem. Então neste dado momento que eu tenho de seguir essa ordem, eu vou fazer o seguinte, ó. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. 8 é igual a 12, professor? 8 é igual a 12, filho? Responde. Fala comigo. Não é. Logo, se ele não é igual a 12, esta condição ela é falsa. Sempre que, escute, sempre que a condição base, o teste lógico for falso, eu vou desprezar a condição verdadeira e vou retornar a condição falsa. Quanto é 10.000 elevado? Professor, que símbolo é esse da exponenciação? Esse símbolo é o da potência. Símbolozinho de potência é o símbolo da exponenciação. Isso aqui é a mesma coisa que 10.000 elevado a zero. Se eu quero colocar 10.000 elevado a zero, é essa a estrutura que eu utilizo. Então, 10.000 elevado a zero vai ser 1. Todo e qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. Professor, por quê? Porque Deus quis. Simples. Porque Deus quis. Não tem que explicar isso aqui não. Até porque nem professor de matemática eu sou. São reles professores de informática. Beleza? Essa é a estrutura de uma das fórmulas que simplesmente mais cai. Por que mais cai? Porque dentro dela você pode introduzir a fórmula de média. Dentro dela se introduz a fórmula de soma. Dentro dela se introduz fórmula de potência, exponenciação, concatenação, média-si, mediana. Certo? Então, eu quero que você saia desta aula de hoje entendendo a estrutura da fórmula C, tá bom? No nosso próximo bloco a gente vai responder algumas questões, mas eu quero que você entenda essa partezinha teórica no que tange a fórmula C. Beleza, professor? Vamos seguindo. Pau na máquina. Próxima fórmulazinha que a gente vai estudar é a fórmula soma-si. Eita, professor. Toda vida que eu falei para você já isso, quando você encontra esta bendita partícula, significa o quê, professor? Significa que eu terei um critério, né, professor? Significa que eu vou ter uma condição, professor, né? Significa que você vai ter um critério e significa que você vai ter uma condição para ir. Show de bola. Vamos entender a estrutura da fórmula soma-si, professor. Bora lá. Bora, professor. Tô empolgado, porque eu tô entendendo um negócio que eu nunca entendi. Hoje é o seu dia. Fórmula soma-si, bebezinho do bem, ó, vai ser dividida também, sim, ó, em 3 partes. Professor, é a mesminha, são as mesmas partes do si? Não, filho, não. São diferentes, presta atenção. Neste caso, na fórmula soma-si, você vai ter o primeiro caso, a primeira parte, você vai ter a observação. Você vai ter a observação. Professor, diga-me, o que eu faço na observação, bebê? Ó, você só observa. Professor. Na observação, e Romeo, você só observa. Tranquilo? Tranquilo, professor. Vamos lá. Seguimos, professor. Seguimos. O que a gente tem? O elemento separador, bonitão. Fatiou. Passou. Boa 06. Presta atenção. A parte do meio vai ser ou será o critério ou a condição. Pode ser chamado de critério ou pode ser chamado de condição. A parte do meio vai ser o critério ou a condição. E a parte do fim, a última parte é vapo, filho. A última parte é vapo. É a execução. Ou seja, a soma propriamente dita. Essa é a estrutura. Não importa o tamanho. O que importa é você entender a estrutura. Professor, o tamanho importa não? Pra cá não.
Beleza? Tu tem de entender esse trem aí. Tá show de bola? Vamos lá, vamos seguindo. Como que isso vem a ser cobrado em uma prova, professor? Como é que isso aí vem dentro de uma questão? Imagina o seguinte, vamos desenhar uma planilhazinha aqui, que eu não estava desenhando planilha ainda não, porque não estava precisando, professor, não estava precisando. Mas nós vamos fazer aquela lá bonitona aqui para você ficar já maroto, para você ficar tranquilidade. Próximo bloco de Excel vai ser só de exercício, só de exercise em inglês. Você vai ficar marotinho, filho. Vai, confia no imperador. Vamos nós, professor. Vamos lá. Vamos que vamos, hijo. Presta atenção. Tá aqui todo teacher. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí você vem aqui. Vamos botar uns valorzinhos pra gente brincar? Bora. Imagina aqui valores fictícios. Aqui fictício. Aqui tem aqui tu tem 2, 3, 4. Aqui tu tem 5, 6 e 7. Legal. Aí a fórmula vem assim, ó. A fórmula vem assim, ó. B1 até B3. Papá maior que 2. Papá C1 até C3. E aí, filho meu? Agora, professor, eu caso ou componho argumento? O cara tá perguntando nessa hora. E aí, o que é que você faz nesse momento? Dá pausa no vídeo e tenta responder. Vou ficar em posição de pausa para não ficar com a boca aberta. Pronto? O que é que você faz nesse momento? Você tem de entender que essa fórmula ela é cíclica. Como assim, professor? Ela é cíclica. Eu vou observar o meu critério para eu poder somar. Mas eu só vou somar se eu atender o critério na minha observação. É um ciclo. É um ciclo que vai, é um ciclo que volta. Ou seja, uma parte está dependentemente ligada com a outra. Então, de novo, professor, eu observo o meu critério bem devagarzinho. Eu vou observar o meu critério para eu somar. Mas eu só somo se eu atender o critério na observação. Professor, ainda não tá bom, mas vamos lá, vamos prestar atenção. Nessa colunazinha aqui, ó, observação. Essa coluna B aqui, ó, na coluna da observação. A coluna C vai ser a coluna da execução, ou seja, a coluna da soma efetivamente. Um detalhe que eu vou falar para você é o seguinte, eu quero que você realmente escute, guarde isso dentro do seu coração. Existe uma filósofa contemporânea, funkeira, que dizia assim, ó, ado a ado, cada um no seu quadrado. Fecha aspas. Não sei quem era a atriz, não sei se era Valesca, Popozuda, não sei. Ela dizia isso. Ado, abre aspas. Ado a ado. Cada um no seu quadrado. O que eu quero dizer com isso? É que eu não vou tentar somar na observação. Eu não vou tentar fazer a soma na observação. E tampouco somar, tampouco observar na execução. Eu não vou somar na observação e tampouco observar na execução. Professor, tá? Agora é a hora da verdade. Presta atenção. Eu vou ter de analisar de B3 até B2 quais são os valores maiores que 2. Vamos testar. 2 é maior que 2? Não. 3 é? Sim. 4 é? Sim. Então, ó, na coluna ao lado, na coluna equiparada, eu vou somar o valor que está lá. Ou seja, eu vou somar o 6 e eu vou somar o 7. Aí você está agora com um nó na sua cabeça perguntando, professor, por que eu não somo 5? Lembra que eu te falei? Ado a ado. Cada um no seu quadrado. Aqui é para eu observar. Aqui é para eu somar. Então eu não observo aqui, eu não somo aqui. Professor, tem uma maneira mais simples de entender? Vou desenhar para você. Professor, se eu gosto de desenhar, gosto. Porque desenhando você entende. Imagina uma ponte. Vou botar mais longe aqui, vou botar mais longe. Bem mais longe aqui. Imagina uma ponte. Imagina aqui a coluna C. Aí você tem aqui os valores. Isso aqui vai ser didático demais. Aí você tem aqui os valores. Quais são os valores? 4, são 5,
São 6 e são 7. 5, 6 e 7, professor. 5, 6 e 7. Legal. 5, 6 e 7. Aí aqui é o marzinho, ó. É o mar, é o mar, é o mar e é o mar. Imagina que isso aqui é o mar. Aí você está querendo atravessar para chegar ao outro lado. Imagina aqui o seu barquinho, ó. Barquinho velejando. Tranquilo, todos têm um barquinho. Imagina o seu barquinho. Titanic, Titanic, Titanic. Imagina um barquinho aqui. A embarcação. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, para você chegar ao outro lado, ou seja, para você somar do lado de lá, você precisa atender o critério aqui. Aqui é o critério, bebê, ó. Aqui é o critério. Saber se o mar está ou não para peixe. 2, professor. É maior que 2? É não. Então o barquinho faz o quê, ó? Ui! Ui! Afundou. Professor, e se afundou? Eu não cheguei do lado de lá. Se eu não cheguei do lado de lá, eu não somo. Como é aí? De novo? 2 é maior que 2, estou testando. Não é. O barquinho, ui! Afundou. Titanic. Rose. Jack. Afundou. O 3, vamos testar aqui embaixo. O 3, professor, é maior que 2? É. Lavar o barquinho, ó. Tanana, tanana, chegou lá de lá, eu somo 6. Mais. Vamos por baixo. O 4 é maior que 2? É. Lavar o barquinho, ó. Terra vista. Cheguei do lado de lá, eu somo 7. 6 mais 7, 13. Entendi, professor. Tá o bichãozão mesmo. Entendi esse negócio. Entendi de forma bem legal e didática. É assim que se usa a fórmula soma-si. Existe uma possibilidade, eu quero deixar isso claro com você. Existe a possibilidade da fórmula soma-si, ela vira assim, ó. Soma-si. Aí ela vem só assim, ó. B1 até B3 maior que 2. Se acontecer assim, muda tudo, tá? Se vir assim, muda tudo. Então, eu tenho duas possibilidades de colocar a fórmula soma-si. Ela pode ser dividida em 3 partes, mas ela também pode ser dividida em 2. Se isto acontecer, aí é o seguinte, essa primeira parte, ela vai ser tanto a observação, como ela vai ser a execução. E a segunda parte vai ser o critério. Nesse exemplo segundo aqui, o resultado seria diferente. Porque ele analisaria nesta aqui, de B1 até B3, quais são os maiores que 2. Nesse caso, ele somaria o 3 e o 4, retornando 7. Nesse caso, ele retornaria o 3 e o 4, que 3 mais 4 daria 7. Porque nessa aqui seria tanto a observação quanto a execução. Então, ele tanto pode cobrar desta forma, como ele pode cobrar desta forma e dessa maneira. Aquele momento do print maroto, aquele momentozão do print maroto, de boinha, na lagoa, suavão demais, suavão demais. O momento de seguir o professor Túlio Queiroz 10 nas suas redes sociais, que eu vou apagar esse lado da cá. Show de bola? Vou apagar esse lado de cá, filho. Vamos nós. O que a gente tem aí, professor, ainda? Tem uma formulazinha bonitona chamada de fórmula soma-cis. Eita, professor. Como é a fórmula? Soma. Esse aqui é o soma-cis. Essa aqui é de torar na emenda, professor. Por quê? Porque é diferente do soma-si. A estrutura é diferente, o tamanho é diferente, mas você vai entender igual. Aí, professor, faça a estrutura lá, o esqueletinho. Faço, porque o senhor disse que não importa é o tamanho. Eu entendendo, tá valendo. É isso aí mesmo, ó. Soma-cis. Aí você vai colocar assim, por exemplo. Imaginar A1 até A5. Aí você vai colocar assim, ó. B1 até P5, bonitinho, maior que, imaginar aqui 7,
C1. Vou ter que apagar isso aqui também. Não apagou, não copiamos. Quem não copiou, não copia mais. Ah, professor, volta o vídeo. Volte. Mas não copiar o vídeo. Ó, presta atenção. Aí você vai colocar aqui, por exemplo, C1 até C5 menor que, vamos botar aqui, 4. Olha a estrutura da fórmula soma Cs. Vamos aqui fazer o esqueleto. Aqui, a soma Cs com S no final, ó, ela tem a primeira parte, certo? Ela vai ter esta primeira parte, ela já começa o negócio, o bagulho é doido, professor. Aqui é sinistro, ó. Tá maluco? Aqui já é execução. Ela já começa somando. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, nós vamos ter mais duas partes, ó. No soma-si, você tinha somente um critério. Aqui no soma-si, você vai ter dois critérios, ó. Aqui vai ser o critério de number 1, critério 1, e aqui vai ser o critério de number 2. Aqui vai ser o critério de número 2, professor. Beleza. Esse aqui vai ser o critério 1, esse aqui vai ser o critério 2. Ou seja, aqui vai ser a condição 1 e aqui vai ser a condição de número 2. Oi. Beleza? Show de bola? Aqui vai ser a condição de número 1, aqui vai ser a condição de número 2. Como é isso, professor? Eu vou ter de atender obrigatoriamente os dois critérios para eu poder somar, para eu poder executar. Eu preciso atender aos dois critérios para eu poder fazer esta soma. É tipo aquela ideia, professor, de eu sair. Imagina que aqui é a festa, para eu sair, imagina que aqui é a festa. E para eu sair, eu preciso aqui que o pai deixe e a mãe deixe. Professor, como assim? É ao contrário, né? O pai e a mãe. Vamos botar assim na hora. A mãe, para ficar mais bonito. Mãe e o pai. Como é que você fazia quando você queria sair? Quando você queria sair, você dizia assim, ó. Mãe, ei. Ô mãe. Mãe, ei. Mãe, deixa eu ir pra festa. Diz assim, por mim, tudo bem. Vá pedir seu pai. Pai, deixa eu ir pra festa, pai. Vai não. Ô, mano. Todo mundo vai, mano. Ia. Mano. Você não é todo mundo. Você ia? Não. Então você precisa que a mãe deixe e o pai deixe ir para a festa. Você precisa atender o critério 1, o critério 2, para você poder somar. Vamos desenhar a planilha. Vou desenhar aqui a planilha para ficar bem legalzinho, para ficar maroto. Vamos botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí de boinha. Musiquinha de espera da Tim, pra você não ficar, né, esperando aí o tempo todinho, sem música nem nada. Aí bota bonitinho aqui, ó. Um conto de fadas. Um carpinteiro. Aquela musiquinha da Nokia, quem tinha um 1100. Pessoal, isso aí é do tempo, né? É, do tempo. Imagina aqui valores fictícios. Imagina aqui 5, 6, 10, 12, 20. Aí você vai colocar aqui, vamos imaginar, 12, beleza? Aí você vai botar aqui 10, aí você vai botar 6, 7, e aqui você vai botar 14. Aqui você vai botar 2, aqui você vai botar 5, vamos imaginar o seguinte, aqui você vai botar 2, aqui você vai botar 7 e aqui você vai botar 3, legal? Então perceba esses valores aí para a gente entender. Vamos dividir aqui nossa brincadeirinha. Aqui você vai chamar de coluna festa, que é o que? É a soma, tá? A colunazinha festa é a soma, que é basicamente a execução. Aqui é a coluna mãe, que é o primeiro critério, primeira instância.
né? Primeiro critério, primeira instância. E aqui é a coluna pai, que é a segunda instância ou segundo critério. Legal, professor. Segundo critério, tudo bonitinho. E aí eu vou começar os meus testes, professor. Agora eu começo os meus testes. Começa os testes. Vamos lá. Essa coluna todinha da mãe aqui, eu vou precisar analisar quais são os valores maiores que 7. E ao mesmo tempo, na coluna do pai lá, eu preciso verificar quais são os valores menores que 4. Ao mesmo tempo, para eu poder, ó, somar aqui, certo? Então vamos lá, vamos fazer os testes aí. O 12, professor, o 12 é maior que 7? Opa, o 12 é maior que 7. Mamãe deixou. O 2 é menor que 4, professor? O 2 é menor que 4. Opa, vou para a festa. 5, vou somar o 5. Vou somar o 5 aqui. Mais, vamos seguindo. O 10 é maior que 7, professor? É. Primeira instância passou, mamãe deixou. Vou pedir o papai, papai disse. O 5 é menor que 4? É não, ó. Ih, flopou. Flopou o rolê. Deu corró. Deu ruim. O 6 é maior que 7, professor? Aqui já deu ruim na primeira instância, embora a segunda tenha deixado. Mas eu tenho de ter os dois ao mesmo tempo, então não vou somar aqui, ó. O 7 é maior que 7? É não, professor. O 7 é menor que 4? É também não. O 14 é maior que 7? É, professor. O 3 é menor que 4? É. Então eu somo 20 aqui também, ó. Vou somar o 20. Deu bom aqui, ó. Pinga nessa noite. Então, ó. 20 mais 5 vai dar 25. É somente isso, aquele momento do printão. Aquele momento do printão, professor. E aí, professor, aquele momento do print maroto de você seguir o professor nas redes sociais. É aquele momento de você seguir os professores aí nas redes sociais. Túlio Queiroz 10 aí, ó. Show de bola? Tranquilo? Nesse momento aí a gente vai apagar para a gente poder dar continuidade. Vou apagar isso aqui, professor? Vou apagar. Ou vou apagar o de lá para ficar mais legal. Vou apagar aqui o de cá para ficar mais suavão aí. Para a gente poder brincar bastante. Professor, tem mais alguma coisa para a gente explanar? Existem algumas partes, mas existem outras que a gente precisa de uns exercícios, tá? A parte de Excel é muito tranquila, a parte de Excel é muito de boa, mas o que acontece? Eu preciso ter uma prática em exercícios. Não adianta eu prender você aqui na teoria, se você não avançar, se você não tem aí basicamente o culhão de responder questões. E aí a gente vai no nosso próximo bloco responder uma porrada de questões, tá? Vamos responder muitas questões. E além de responder questões, eu vou tratar com vocês outras formulazinhas bem bacanas. Por exemplo, a fórmula de PRO-CV, certo? Que é a procura na vertical, que é o que a gente precisa para finalizar o nosso assunto. Tranquilo? Com isso, meu querido, com isso, minha querida, a gente passa a régua e fecha a conta. Espero que você tenha absorvido o máximo de informações possível e você já sabe que aqui, missão dada é missão cumprida. Se você quer aprender sem esforço, vem pro Método Cavernoso. Cuida que tá mejinha, pau na máquina e faca na caveira. Até o próximo bloco, instalação errada. Valeu!